Live 22 sobre sabedoria sobrenatural e perfeição cristã. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Chegamos à nossa última live. Enfim. Depois de 21 lives, passamos aí por 20 capítulos. Acho que é isso, 20 ou 21 capítulos. Chegamos aqui, enfim, essa live de encerramento do nosso curso. Tem que ter mais. Não é fácil não, estudar, preparar material, 2 vezes por semana tá aqui fazendo live, é puxado. É muito provável que a gente continue fazendo alguma coisa, mas num ritmo muito mais, né? Mais tranquilo, porque nesse roger que a gente tá aí não tem como não. É impossível. Impossível mesmo. Deixa eu ver se o Bruno entra aí, faz o pedido pra gente ir começando. A Angela tá dizendo que tá apoiada. É pra vocês, é muito bom, né, galera? Vocês estão aí só assistindo e tal, é fácil. Só gasta aí a 1 horinha da live e pronto. A gente gasta muitas horas preparando material, estudando e tudo mais. Sérgio sabe muito bem disso aqui. Entrou agora, que participou aqui de algumas lives com vocês, sabe muito bem o trabalho que dá. Então é isso. Espero que tenha sido proveitoso pra vocês. Pra gente foi muito proveitoso, tenho certeza. Tô falando por mim, mas tenho certeza que o Bruno pode afirmar a mesma coisa, porque primeiro que a gente sempre aprende coisa nova, né? Ninguém é muito sábio para não aprender nada novo. E segundo que a gente é pouco sábio, então a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito com o Frei, né? As coisas que ele nos ensina. A gente com certeza tornou-se mais carmelita após essas 22 lives, né? Aprendemos mais sobre o caminho de perfeição, sobre esse movimento interior, né? De entrar em si, de buscar a porta do castelo e adentrar o castelo e buscar agora o rei que habita no mais profundo desse castelo, né? Então a gente passou por muitos pontos aqui, coisas que entrariam aí em talvez dentro de escritos de vários santos, né? Porque foram muitos temas tratados aqui que vão além do que simplesmente Santa Teresa coloca lá no castelo, nas moradas, né? A gente foi mais a fundo, porque o Frei vai muito mais a fundo e também vai agregando um pouquinho da experiência pessoal de cada um, né? Que eu acho que ajuda também a clarificar algumas coisas, exemplificar mais, né? Como eu falei desde o começo, nós não somos os que estão lá na frente ensinando para os que estão mais atrás, de jeito nenhum. A gente está no começo assim como vocês, a gente cai nos mesmos erros, tem as mesmas dificuldades que a grande maioria de vocês aí. A única diferença mesmo é que a gente resolveu estudar um pouco mais sobre o assunto, né? Eu tenho talvez mais um pouco de tempo de caminhada que alguns. E que a gente faz parte da ordem, assim, e por fazer parte da ordem a gente tem talvez um desejo maior de viver algumas coisas, ou de ler algumas coisas, aprender mais sobre algumas coisas, né? Eu acho que esse é o principal motivo que nos levou a fazer esse curso e tudo mais. Para a honra e glória de Deus. Exatamente. Tudo para a honra e glória de Deus. Sérgio, também te amo. Grazie mille, Cristina. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui, Bruno aqui ainda não. Bruno atrasou porque ele está escovando os dentes, ele colocou. Então vamos perdoar o atraso, né? Motivo justíssimo. Já a pessoa que é uma pessoa sem escovar os dentes, né? Essa pessoa não é nem uma pessoa, ela é uma pessoa, é um ser com uma deficiência dentro de si porque ela não escovou os dentes. É uma coisa muito séria. Sérgio está dizendo que o Bruno está em êxtase. Pois é, Santa Teresa
Encontrava Deus nas panelas, Bruno encontra escovando os dentes. É o segredo dele. Rapaz, você é um caba safado, né? Sei não. Rapaz, o caba deixa pra tirar onda na última live. Olha, era pra eu ter dito todas as suas coisas nas lives anteriores, viu? Eu vou fazer mais uma live só pra contar suas podridão. Viu? Se Rapaz, prepare. botaram aí, como dentista você está certo, tá vendo, Bruno? Então você está É, perdoado. tá certo. Eu vou fazer uma live só Segredos de Doug Papai, viu? Se prepare, viu? E tava comentando aqui com o pessoal, né, da experiência, foi muito boa, assim, né? O pessoal tava agradecendo aqui, Bruno, e tava agradecendo aqui, Bruno, e tal, e aí eu tava dizendo assim que pra gente também foi muito bom, porque primeiro que a gente não é aquelas pessoas super avançadas que estão ensinando coisas que já experimentaram, né? Na verdade, a gente tá aprendendo aqui, tu já tinha lido, né? Eu tô lendo pela primeira vez, então tô me encantando com tudo que eu tô lendo, relembrando muita coisa, aprendendo muita coisa nova. Então, assim, para mim, foi uma experiência muito boa e passar por essas 22 lives, estudar tudo isso que a gente estudou, né? Aprender muita coisa, motivar dentro de si, muita coisa que talvez estava precisando ser motivada. E, assim, para mim, pelo menos, foi muito válido. Eu Foi, agradeço. foi, foi bem definidor, né? Para conhecer as moradas, porque o Frei ele consegue concatenar todos os grandes santos carmelitas, né? Ele concatena e ele deixa mais clara a visão das moradas, que antes era meio nebuloso assim para mim. Eu já tinha lido o Castelo Interior de Santa Teresa, mas não tinha entendido como eu vim a entender depois de eu ler Quero Ver a Deus. Então, para mim, e assim outra coisa, né? Quando eu já tinha lido, aí eu reli e ainda tem o material e tem que fazer a live. Então, realmente edifica, né? O conteúdo fica edificado na cabeça da pessoa, né? Você mastiga tanto que depois Exatamente, que, que que ele falou, solidifica, né? Fica solidificado no seu imaginário. E isso é muito bom, né? Que a gente quer, que faz parte da CDS, né? com certeza. E Então, aí, vamos vamos, lá. vamos começar? Estou pedindo o curso sobre caminho de perfeição. Calma, minha filha. Não terminou nem as moradas. A gente só viu 3 moradas. Ainda faltam 4. Você já quer um curso de outro livro. Vamos com calma, vamos com calma. É isso, então. Rezemos, então, para iniciarmos propriamente a nossa última live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, pedimos a Ti a Tua graça para que sejamos santos e, através dessas lives, tenhamos ainda mais força para alcançar essa santidade, sabendo que essa força vem de Ti junto com a nossa colaboração. Então, ajudai-nos, Senhor, a colaborar cada vez mais contigo e ajudai-nos na nossa miséria a fazer-nos santos, nem que seja a pauladas. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Tua Mãe Santíssima, a Mestra da Santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. E Sérgio é safado, isso. Hum? E Sérgio é safado, viu? É, Bom, então, os meninos falaram aí na segunda-feira a respeito. Eles terminaram, na verdade, falando aí sobre a questão do jovem rico, né, que para Santa Teresa é o resumo das terceiras moradas. exatamente. Em que, assim, eu sempre falei disso, porque naquele curso de engenharia de santidade, né, onde se cita a questão do jovem rico, aí o pessoal usa muito isso para poder comparar o cara que é salvo do cara que é santo, né, o Santo. que está sendo salvo e que está querendo a santidade, né. E aí a pessoa olha, entende, mas aí a pessoa olha para o jovem rico com a cara de caramba, ele é muito paia, tá entendendo? Ele já cumpria todos os mandamentos, mas para vender os bens é porque ele era muito rico. Ele era muito rico, tem muitas posses, então ele foi um fraco, ele desistiu. Só que se você olhar, meu amigão, o que aquele cara fazia, ele disse, o jovem rico, ele disse que ele observa os mandamentos, os preceitos da lei de Deus desde a sua juventude. O que significa que ele era alguém que
trazendo para um linguajar do que a gente tem discutido aqui, alguém que não caiu em pecado mortal desde a juventude. Só daí você já leva uma lapada para, assim, tirar o chapéu para o jovem rico, né? Primeiro Ele não ponto passou por nenhuma fase rebelde, né? pois é. Primeiro ponto é, Provavel, provavelmente não deve ter nem pecado mortalmente em vida, assim, se a gente normalmente a gente vai pecar mortalmente com intenção depois que você já está na juventude, né? Ele deve ter tido uma vida bem santa mesmo, né? Assim, de quem não cometeu nenhum pecado mortal. e aí o primeiro ponto é esse, né? E aí, assim, quando eu vou explicar para as pessoas, não tem como eu dizer, não subestime o jovem rico, porque o jovem rico está nas terceiras moradas. Não tem como eu dizer isso, porque a pessoa vai dizer, como assim nas terceiras? Eu tenho que explicar o que é o castelo, o que são as moradas, que são as primeiras, as segundas, para poder explicar as terceiras e explicar por que ele está nas terceiras, né? Então, no fim das contas, a gente só diz assim, ó, não subestime, porque o jovem rico ele fazia já muita coisa que talvez você não esteja no nível dele, para poder subestimá-lo, né? Então, a representação perfeita da alma nas terceiras moradas, né? Por quê? Porque a alma, quando chega nas terceiras moradas, ela, não Ela, só, ela não só quer a perfeição, mas ela tem toda a base preparada para começar a atingir a perfeição. o que Né? a gente falou exatamente foi vida regrada, né? Foi a formação para a live passada. Hum, E a alma nas terceiras moradas, ela tem uma vida regrada, ela realmente vive sobre uma regra forte, né? Ela faz violência contra si mesma, né? Mas só que ela faz ela tem essa vida regrada por, por força do seu ato de vontade, iluminado pela sua inteligência, que foi aquilo que a gente falou aí algumas e não, lives passadas, né? Ele entende de maneira inteligente, ele entende que ele deve seguir o caminho de Deus, né? Deve ser um, uma pessoa que segue as coisas que ele ensina, que ele aprende na igreja e tudo, e ele força a sua vontade sobre suas más inclinações. Então ele tem uma vida regrada, que é exatamente quando ele diz, ele fala, eu sigo isso desde a juventude, ou seja, imagine o esforço, a força de vontade que ele não empregou, né, dessa forma. Então ele realmente tem uma vida regrada, uma vida de oração, uma vida regrada, e ele queria mais, tanto é que ele foi atrás de Jesus Cristo, né? Ele foi atrás, ele não ficou em casa sabendo que estava fazendo algo bom, ele foi atrás, né? Ele teve essa sede de procurar algo novo. e aí, assim, o jovem rico, ele é a representação da alma que está nas terceiras moradas, e ele mostra exatamente a realidade da alma nas terceiras moradas, que é muito difícil passar das terceiras para as quartas por conta desse ato que tem que existir, né? Desse desapego total. Então, só para a gente entender, né? Quando alguns santos e algumas pessoas até separam ali o começo da vida espiritual como sendo a via purgativa, é no sentido de que você está preparando, purificando a tua alma para um caminho à perfeição. Né? Então você prepara uma base, vai chegar uma hora que essa base está pronta, pronto, você pode iniciar a perfeição. Para você iniciar o caminho da perfeição, você tem que dar um passo maior, que foi o passo que o jovem rico não conseguiu dar, né? Ou seja, isso aqui Santa Teresa fala muito do segundo capítulo do Caminho de Perfeição, tá? No livro Caminho de Perfeição. Ou seja, alma nas terceiras moradas, ou o jovem rico, era alguém que observava com sabedoria e retidão os preceitos da lei. Ou seja, ele é o católico, entendeu? Ele é o cara que está fazendo tudo certo. Ninguém pode chegar para ele para reclamar com respeito às coisas mínimas que um bom católico deveria fazer, porque ele consegue cumprir tudo muito bem. E percebam isso aqui. Isso aqui é, inclusive, algo que marca a personalidade de Cristo, né? Que tudo que Cristo fazia, ele fazia bem feito. Então a alma que está nas terceiras moradas é alguém que está cumprindo tudo muito bem, mas cumprindo bem feito, de forma bem feita. É alguém que está muito bem encaminhado. Não está só batendo no ponto, não. Ele está entregando um bom trabalho. Alguém que está ali fazendo, cumprindo tudo muito bem direitinho. Tudo que a gente falou até então, o cara ali está vivendo tudo aquilo, né? São almas que desejam a perfeição. O jovem rico desejava a perfeição. Ele perguntava, mestre, o que posso fazer para alcançar o reino dos céus, né? E aí Jesus diz o que é, ou seja, cumpre os mandamentos. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Agora, se quer ser perfeito, né? Então aqui há uma diferença entre atingir o reino dos céus e ser perfeito. A salvação e a perfeição. Exato. E se você se contenta só com a salvação, você está fugindo do motivo pelo qual você nasceu. Porque se você pegar Lumen Gentium, o capítulo 5º, vai dizer que todos são chamados à perfeição, à santidade.
né? Jesus, ele faz uma releitura lá eu acho que é Êxodo, que fala, ou é Levítico, não lembro, né? Sede santos assim como eu sou santo. Jesus faz uma releitura disso, dizendo, sede perfeitos assim como o Pai do céu é perfeito. Ou seja, perfeição é santidade. Então, uma coisa é você cumprir os mandamentos, outra coisa é você ser santo. Então, se quer ser santo, aí ele vai dizer, vende todos os teus bens, né? E segue. Pois bem, então, essas almas que estão aí, elas são almas que desejam perfeição, mas quando elas, agora que fizeram toda a base, elas encaram as exigências para atingir essa perfeição, né? Que é quando você realmente olha a vida dos santos e você vê que tipo de vida eles tiveram, que é realmente uma vida com o olhar voltado para cima, desapegado com as coisas aqui de baixo. Aí a pessoa hesita, a pessoa recua, como o jovem rico fez, né? O jovem rico ele foi embora muito triste, né? Tem um detalhe aqui agora que eu me lembrei de Irmã Teresa demais, que ela gostava muito de dizer isso. Quando ela falava do jovem rico, ela dizia que Jesus, acho que é em Mateus, na tradução, na versão de Mateus, fala que quando o jovem falou isso, Jesus o olha com amor. Né? Quando ele diz assim, antes dele ir embora, né? Jesus o olha com amor. Então, ela repetia muito isso, né? Ou seja, o Senhor, ele compreende a nossa miséria, né? Então, Jesus olha com amor, porque ele quer a nossa santidade, ele quer a nossa perfeição, né? Ele busca a nossa felicidade, os nossos interesses, porque o amor é assim desinteressado, né? Busca o interesse do outro. Então ele nos chama a isso, só que nós é que hesitamos. Então, nós olhamos para a nossa realidade de apegos, né? E aqui é muito pobre a interpretação de quem olha o jovem rico, né? Como sendo o cara que tem muitas posses, muito dinheiro, né? Quem para nesse ponto simplesmente, porque se você olhar o contexto da Sagrada Escritura inteira, então Salomão seria um homem altamente odiado por Deus, porque foi um cara extremamente rico, né? Então ser rico não significa, para ver como o povo interpreta errado a Bíblia, né? Do jeito que pega uns trechos, não olha a Bíblia toda, enfim. Isso aqui não é só dinheiro, pessoal. Aqui é principalmente no sentido do apego de si, do apego das coisas terrenas, tá? É muito possível. Já, na história da igreja tem reis que são santos da igreja. Exato. Pessoas ricas. Então, não há uma contraposição entre rico e pobre, como alguns tentam levantar dentro da igreja, de que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Então, coloca o centro do evangelho nos pobres e todos os ricos são odiados por Deus. Não é assim. Isso não é o ensino da igreja de jeito nenhum, né? Então, aqui a gente fala essa riqueza das pessoas é no sentido de ser apegado às coisas que passam. Ser apegado a qualquer coisa, né? Isso. Inclusive é possível você ser pobre de coisas materiais Muito. e ser apegado às poucas coisas que você tem e assim dá o valor errado, né? Ser um jovem rico, mesmo sendo pobre de coisas materiais, né? Eu vou lhe dizer que das pessoas que eu conheço, por incrível que parível, eu conheço muito mais gente desse jeito do que com a outra caricatura, do rico que é super apegado. Das pessoas que eu conheço, né? Olhando os grandes opostos, assim, eu consigo chegar muito mais ao contrário. Consigo chegar muitas pessoas, assim, que são pessoas pobres, que falta coisas essenciais em casa às vezes, mas estão apegadas a coisas que não tem sentido. E aí, pronto, falando de perfeição, né? Entra um ponto aí que é sobre loucura e perfeição. Né? Veja só, Jesus cobra do jovem rico um gesto que será o pontapé inicial para ele começar a trilhar o caminho da santidade, que é vender todos os bens, se ele quer ser perfeito. Ou seja, esse é o gesto decisivo para introduzir a alma no caminho da perfeição. Se você não toma esse gesto de desapego total de si, que você vem treinando desde as segundas moradas com a vida ascética, né, você não conseguirá jamais ir para as quartas moradas. É por isso, esse é o grande motivo pelo qual muitas almas ficam engalhadas nas terceiras moradas. Elas não conseguem sair de maneira nenhuma. Né? Isso, inclusive, Bruno, tem muita informação que às vezes a gente passa batido, mas está lá no rodapé do capítulo. Não sei se tu chegou a ver esse rodapé. O Frei vai comentar que São João da Cruz e um outro santo, um outro beato, carmelita, eles vão comentar assim, que é muito provável que os religiosos, quando eles entram, né, que são noviços, é muito provável que eles já cheguem rapidamente às terceiras moradas. Porque eles já praticam desapego total ali, quando escolhem... Para optar, né, ser religioso, provavelmente ele deve estar nas terceiras moradas, pelo menos, né? Isso.
É né? difícil alguém de primeiras que ainda está caindo, né, que está cego para a fé, ter aceitar o chamado da vocação, né? Isso. E aí eu acho, penso assim que os apegos das pessoas que vivem esse tipo de vida vão se tornando outros, né? Às Eu vezes, acho assim, a fama, apego a uma imagem que ela quer, são eu, coisas. eu, eu vejo essa chamada de Jesus aí ao jovem rico bem claramente a chamada para as quartas moradas. É claro, porque o jovem rico ele não ia, ele bateu na porta da quarta morada, mas estava fechada. Ele queria entrar, ele queria entrar. E aí Deus o chama, Jesus Cristo o chama, né? Se queres ser perfeito, vende tudo que tens e, e me segue, né? E siga-me, né? Segue-me, né? E isso aí é exatamente o que caracteriza a quarta morada ali, que é uma morada purgativa, né? Que a gente sabe que as moradas pares são purgativas. Ele ia ter que passar aquele sofrimento das quartas, né? Aquele sofrimento de perder tudo, todo aquele apego que ele tinha. Ele teria que passar por tudo isso dentro das quartas moradas, porque ele aceitou o chamado de Cristo, né? Que o chamou à perfeição ali na quarta. Então, se ele tivesse aceitado, ele teria ter que vender tudo, ou seja, ele teria que desapegar-se de tudo. Seria ali uma noite escura dos sentidos mesmo, porque tudo que era sensual a ele, né, que tudo que ele daria prazer, né, que é as posses, né, talvez a família, né, tudo, a gente não tem essa história a fundo, mas tudo que lhe causava o prazer sensual dos sentidos, ele ia ter que se desfazer, ele ia ter que entrar na escuridão de não ter nada. E aí encontrar e ser dono de tudo, como São João da Cruz fala, né? E aí, quando ele passasse por isso, ele entraria nas Quintas Moradas e seria dono de tudo, porque ele era de Cristo, né? Então, é Exatamente. assim, é bem clara, é uma imagem muito clara da passagem das terceiras para quartas e da negação das terceiras para quartas, né? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Poucos se fazem por entrar no caminho. Então, realmente uma imagem bem didática da passagem. E é por isso que o Frei também termina aí, porque se o Jovem Rico tivesse aceito, né, ele teria entrado nas quartas, e a gente está falando do final das terceiras, né, que é exatamente o chamado para as quartas. E aí, quando você vê assim, Padre Garrego Lagrange dizendo que a grande maioria dos católicos na Idade Média estavam nas terceiras moradas, é muito provavelmente porque há essa grande dificuldade, esse grande gargalo aí das terceiras moradas para passar para as quartas, né? Quando a gente pensa a grande maioria dos católicos, estamos pensando leigos, né? A grande maioria dos católicos do mundo inteiro são leigos, né? E para os leigos realmente é muito difícil passar disso daqui, né? Porque a gente tem um contato maior com esse tipo de apego o tempo inteiro, a gente é ensinado às vezes isso em casa, né? A educação que a gente recebe é uma educação desse tipo, né? Então, a cosmovisão que a gente tem é diferente de um religioso, né? E eu penso, Bruno, assim, isso aqui que eu falar, nunca li em canto nenhum, mas pelo que a gente está lendo e estudando, eu penso que esse é um dos motivos pelos quais o pessoal jogava muito assim a ideia de santidade só possível para os religiosos e os Com padres, certeza, né? né? Porque é bem mais complicado, penso eu, né? Pela cosmovisão de um leigo, conseguir atingir esse desapego daí, Porque, olha, né? você olhando das terceiras moradas, já parece loucura, né? Já parece loucura. Você que tem uma vida regrada, que conseguiu é, fazer sua vontade senhora das suas potências inferiores, né? Então, mesmo você já nas terceiras moradas, ou seja, já um pouco mais avançado, parece loucura. Para quem está fora do castelo, aqueles loucos que ficam atirando pedra na rua, com certeza. São Francisco ser filho de um mercador rico e ficar nu em praça pública, que coisa mais louca do que essa, né? Não, de verdade mesmo, Santa Teresa sair com o irmão para procurar o martírio na Terra dos Mouros, que loucura maior do que essa, né? São coisas assim que se a gente parar e analisar com nossa inteligência que Deus nos deu, vai nos parecer loucura, né? Então é a dualidade da loucura e da santidade, porque só vai entender quem avançar. Isso. E para quem está de fora, é um clubezinho, né? Um clubezinho. Quem está de fora, quem não entrou nas quartas moradas, não vai entender nunca. E aí, assim, essa renúncia, quando a gente vai falando aqui, talvez vocês estejam pensando muito na questão material, mas aí que vem Santa Teresa para quebrar as pernas da gente nesse sentido, né? Ela vai dizer que essa renúncia é principalmente a própria razão.
aos seus próprios apegos, pensamentos, fundamentos, né? Ela vai dizer: as almas cuja razão regulamentou tão bem a vida tornam-se demasiado comedidas para poderem ir mais longe. Aquilo que foi um meio tão útil torna-se agora um obstáculo, quase intransponível, pois estas almas não conseguem se dar conta de que sua razão lhes fecha o caminho da perfeição. Então, o A principal alma, que tem que acontecer é o desapego da própria razão. exato. A alma que a gente batalhou tanto, exercitou tanto, para colocar nossa inteligência e nossa vontade acima dos nossos desejos, agora a gente vai ter que batalhar para deixar nossa inteligência e nossa vontade de baixo e aceitar a vontade divina de cima, né? Ou seja, é um degrau, né? Então você batalha para chegar lá e quando chega lá você tem que abandonar isso aí para encontrar com o que Deus quer, né? A vontade divina. Que aí você passando das quartas, você na quinta chega exatamente na união das vontades, nas quintas moradas. Então você, ao liberar a sua vontade, né, de ser fiel à sua inteligência e entrar na loucura de quem procura a santidade, né? Aquela loucura de quem procura a santidade, você vai chegar na união da vontade de Deus. Tá? Vai se unir com Deus em vontade, porque o que você quiser vai ser aquilo que Deus quer. Porque essa alma nas terceiras moradas ela vai se tornando muito racional para tudo, né? Então, na racionalidade, o que é que eu preciso fazer? Pensando no jovem rico, eu preciso seguir os mandamentos. Pronto. Só que aí, qual é a sacada do jovem rico? Olha só. O jovem rico já cumpria o mínimo. Para que ele foi falar com Jesus? Porque ele sentia o rei dentro de si chamando. Ansiava, né? Então, o gesto de passar das terceiras para as quartas moradas, o gesto, esse gargalo, né? Que foi exatamente o que aconteceu com o jovem rico aqui. O que Jesus pede dele é um gesto de loucura. Loucura de amor. Né? Ou seja, você tem sido generoso comigo. Agora eu te peço um gesto concreto de generosidade. Santa Teresinha fala isso. Não basta amar, é preciso provar. É preciso provar-se, né? Então, Jesus pede uma prova. Prova então que você me ama. Me dê um gesto de loucura. Por que ele pede um gesto de loucura? Porque você trabalhou tanta razão desde as segundas e terceiras moradas ali, quando você chega nas terceiras, né? Você trabalhou tanta razão que às vezes você se apega tanto a essa razão que você vai deixando de ser aquele... Vai como se... eu penso aqui na imagem lá de Apocalipse 2, né? Da igreja de Éfeso. Qual foi o problema da igreja de Éfeso? Arrefeceste o teu primeiro amor. Esqueceste do teu primeiro amor. Você está fazendo tudo certo. Igreja de Éfeso, vocês estão fazendo todas as obras que vocês estão fazendo tão certas. Só tem um problema contra ti, que é o grande problema de todos. Esqueceste o teu primeiro amor. Ou seja, aquela loucura do início da caminhada que se tem, com o tempo ela vai sumindo, e Jesus vai pedir um tipo de loucura, só que agora não é mais aquela loucura que a gente quer sair para evangelizar os quatro cantos. Não é uma loucura tão ingênua, mas é uma loucura madura, né? Um gesto maduro que ele vai pedir. É uma loucura do desapego completo de si. Um amor que faz a gente delirar, de certa forma. É isso que ele está pedindo, né? E aí vem a comparação de São Paulo, dizendo que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Do mesmo modo, a sabedoria do mundo vai ser loucura para Deus, né? Eu acho engraçado o que Santa Teresa diz, né? Oi. Santa Teresa diz que as almas em terceiras moradas não se preocupem que elas não vão morrer de inanição por fazer jejum demais, né? Elas não vão fazer isso. Por quê? Porque elas estão na terceira morada. Elas não são capazes de racionalmente fazer isso, né? Elas vão fazer jejuns, porque é correto que se faça jejum, mas vai ser dentro do que ela vê como sua capacidade corporal, né? Isso aí vai ser o que a alma vai fazer. Ela vai fazer aquilo que é seguro, que está dentro da racionalidade, o que é até bom para quem está lá nas segundas moradas, né? É até bom que se faça isso. Mas quando Deus chama a águas mais profundas, também você não pode negar e se manter onde está, né? Ela diz, né? E se isso acontecer, né? Se as almas, se o povo morrer de fome porque estava jejuando, fazendo penitência demais, bendito seja, né? O Carmelo lá o Carmelo que ela estava. Exato. Eita. Tá, tá, tô? Voltou. Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, cara.
Não estou ouvindo nada. E agora? Não estou ouvindo nada. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? É, você tá mudo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vai ter que. Então, salva essa que a gente faz uma live logo em seguida.